Primeiramente, boa noite a todos, amados do Senhor, príncipes e princesas do Papai. É uma alegria, é uma honra para nós estarmos aqui nessa noite, servindo ao Rei dos Reis. Eu vou me apresentar um pouco mais. Eu sou a pastora Ana Nachara. Nós somos o Ministério Firmados na Rocha. Somos também pastores auxiliares no Rio de Janeiro, na Igreja da Restauração em Copacabana, onde nós caminhamos com os nossos apóstolos, nossos discipuladores, há mais de 15 anos. Mas há algum tempo, Deus tem nos chamado para servi-lo também nas nações da terra. Nós temos feito essa obra através do Firmados na Rocha, pregado o Evangelho, compartilhado as maravilhas de Deus, testemunhado de onde Deus nos tirou e o que Ele tem feito nas nossas vidas, através do nosso ministério itinerante. Deus tem curado, sarado, libertado muitas pessoas e não será diferente aqui, amém? Eu tenho muita alegria de poder servir o Rei dos Reis, porque eu sei de onde Deus me tirou. Talvez você conheça um pouco a história da minha família, ou talvez, se não é da sua geração, é da geração dos seus pais. Eu sou filha de 2 artistas muito conhecidos na música brasileira, na música secular. A minha mãe se chama Baby Consuelo, na verdade, Baby do Brasil hoje, porque ela mudou de nome, né? Quantos conhecem minha mãe? Amém. Para a honra e glória do nome de Jesus, ela já está convertida há mais de 20 anos, amém? É uma pastora também, uma mulher que tem um chamado diferente do nosso, mas Deus a usa poderosamente, com uma graça especial. Ela é uma grande evangelista. Eu sou filha também de um guitarrista muito conhecido, chamado Pepeu Gomes. Quantos conhecem meu pai? Amém. Então ore pela conversão dele, amém? Para que ele ainda venha tocar muita guitarra para Jesus. Ele é cheio de talentos. Eu entendo que os talentos, os dons são presentes de Deus, amém? E a Bíblia diz, porque dele, por ele e para ele são o quê? Todas as coisas. Todos os nossos talentos têm um só propósito: servir o Rei Jesus. Não é para a nossa glória, é para a glória de Deus. Amém? Eu creio que no tempo certo, Deus vai alcançar toda a minha família e vai trazê-los para o reino. Assim como Deus vai alcançar toda a sua família. Recebe aí. Diga comigo: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Eu tenho uma irmã que também já é uma grande mulher de Deus, pastora Sara Shiva. Quantos conhecem? Uma usadíssima pelo Senhor. É a minha mãe na fé, porque foi a partir dela que eu me converti. Foi a pessoa que orou pela minha vida. Amanhã eu vou compartilhar meu testemunho e você vai ser muito impactado, amém? Vou contar um pouco como foi o preço que Sara pagou para que eu estivesse no reino de Deus, para que você gere muitas pessoas para o reino, amém? Quantos estão aqui porque alguém orou por você, porque alguém te trouxe na igreja, porque alguém jejuou pela sua vida, porque alguém te convidou, porque alguém chorou com você, porque alguém te deu a mão? Diga obrigada, Senhor. Nós devemos fazer o mesmo por muitas pessoas, amém? Para que vidas sejam arrancadas do império das trevas e transportadas para o reino do Filho do seu amor. Eu e Brinco, nós, antes de sermos ministros do altar, nós éramos 2 cantores seculares, éramos artistas no mundo. Eu tive um grupo com as minhas irmãs, talvez você se lembre, era um trio das 3 filhas de Baby Pepeu que se chamava SNZ. Alguém lembra do SNZ? De repente você dançou as músicas, né? Cantou e me imitou minhas irmãs, pintou os cabelos de colorido. Muita gente falou isso comigo. Mas hoje você vai imitar a glória de Deus que habita em mim. E vai dançar, cantar e adorar os louvores que Deus me entregou, amém? Porque hoje todos os meus talentos, habilidades estão a serviço do Rei. Eu estarei também ministrando nesses dias uma canção do meu primeiro CD solo gospel. E Deus, pela sua infinita misericórdia, tem nos usado. Brinco também era cantor de uma banda de rock. No mundo a gente se conheceu no meio artístico. Deus fez uma obra extraordinária na vida dele. Ele servia na época que eu o conheci, ele servia a Umbanda, ao Candomblé, tocava atabaque no terreiro de Macumba.
Era um homem promíscuo, mulherengo, endemoniado e encapetado. Pense na visão do cão chupando manga em cima do pé de mariola. Era o Brinco. Mas aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Aplauda ao Senhor por isso. Uhul! E a área que nós fomos libertos é a área que Deus mais nos dá autoridade para ministrar. Brinco é um homem de libertação. É um homem usadíssimo na área de libertação de moralidade sexual, libertação do pecado, porque ele se posicionou firmado na rocha, ouvindo e praticando a palavra, e Deus mudou a história dele, amém? Nesses dias, vamos estar ministrando palavras que vão confrontar a sua vida. Porém, entenda algo, sem confronto não há cura. Repita comigo, sem confronto não há cura. Quantos precisam ser mais curados? Levante sua mão. Eu levanto até meu pé. Porque eu quero mais de Deus. Eu não quero continuar do jeito que eu estou, eu quero ir além. Amém? Então, se você quer mais cura, mais libertação, mais restauração, mais transformação na tua mente, na tua história, deixa Deus confrontar a tua vida. De repente você vai ouvir coisas que não vão amaciar teu ego, não vão fazer carinho na tua alma, vão confrontar a tua vida, o teu espírito humano, mas para te tirar da zona de conforto e para te levar a ir muito mais além. Você quer isso? Deus vai falar contigo, vai sarar as suas feridas, vai te trazer de volta ao propósito original dele, lugar onde você nunca deveria ter saído. Ah, pastora, mas eu sou crente, estou na igreja, mas tem muita gente desviada dentro da igreja. Tem muita gente batendo cartão na igreja, sendo religioso. Deus não quer que você seja religioso. Deus quer que você seja um homem e uma mulher do céu, cheio da presença dele, com relacionamento, santidade, obediência a ele. E esse congresso se chama Santifique-se. A Bíblia diz, aquele que é santo se santifique ainda mais. Se você acha que está bom, eu quero dizer que para mim não está bom não. Eu quero muito mais. Eu sou uma inconformada, eu quero mais de Deus. E a minha oração é, Senhor, me cura ainda mais, me liberta ainda mais, me santifica ainda mais. Firma os meus pés sobre a rocha, sobre a tua palavra, porque eu preciso e quero ir além. Se você entende que esse é o tempo de Deus te levar a conquistas maiores, entenda, sem santificação, ninguém vai ver o Senhor. Através da santificação, a gente vai ver milagres. O que é ser santo? É ser separado para Deus, separado do pecado. E Deus nos chama hoje para isso. Por isso eu quero que você abra o seu coração, como nós cantamos nesse louvor, para que entre o Rei da Glória, para que Ele limpe a sujeira que há aí dentro, para que Ele te santifique, me santifique ainda mais, para que a gente veja o poder dEle sendo agido dentro de nós e através de nós. Porque nós queremos ver o cumprimento das promessas, não é verdade? Então entenda, sem santificação ninguém vai ver o Senhor. Se você quer ver Deus agir na tua vida, escolha se santificar. Escolha ouvir a palavra nesses dias, ainda que seja confrontadora. Decida, eu quero ser purificado, lavado com o sangue de Jesus. Muda a minha mente, muda o meu coração, limpa as minhas mãos. Eu quero sair do lugar que eu estou e conquistar lugares altos em Ti, de relacionamento, profundidade e intimidade contigo. Se é isso que você quer, amado e amada, eu não quero me prolongar mais, quero chamar meu esposo aqui, pastor Brinco, que é ele que vai ministrar a palavra de abertura. Eu quero que você levante as suas mãos junto comigo e diga assim: Senhor Jesus, eis-me aqui, firma os meus pés sobre Ti. Eu quero me santificar mais e mais. Eu quero Te ver, eu quero Te ouvir. Por isso me purifica, fala comigo, abra os meus ouvidos, abra os meus olhos espirituais, e que toda resistência, toda dureza do meu coração caia por terra. Diga: eu declaro a minha mente cativa à obediência de Cristo Jesus, para que entre o Rei da Glória. Eu abro o meu coração. Se você crê nisso, dê um forte aplauso ao Senhor. Aleluia! E que Deus te abençoe. Ela é linda, né, irmãos? Ela é minha. E
Eu orei por ela 1 ano e 8 meses, só pegando na mãozinha. Quantos solteiros nós temos aí? Então, nem beijo na boca teve, irmão. Não porque a Bíblia diz que é pecado, mas porque eu não conseguiria segurar a minha onda, porque afinal de contas, olha o tamanho da boca da irmã. Então eu sei exatamente até onde eu poderia ir. E esse congresso vai falar exatamente sobre isso. Que tipo de crente você é? Que tipo ou até quando você está disposto a ser tratado pelo Espírito Santo? Jesus uma vez chegou para Pedro e disse: olha, eis que te chamo Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a Bíblia também diz que tem um outro tipo de pedra, que é a pedra de, diga assim, tropeço. E o Espírito Santo pergunta para mim e para você nessa noite: que tipo de pedra você é? Você é pedra que edifica ou pedra de tropeço? Isso depende de o quanto você é santo em Cristo Jesus. Nessa noite você vai sair daqui confrontado, porém mais crente do que você entrou nesse lugar. Se é possível isso, você vai sair daqui mais firmado sobre a rocha do que você já é. E se for possível, mais cheio do Espírito Santo do que você já possa estar. Posso ouvir um amém? Diga para essa pessoa que está sentadinha do seu lado, fala assim: ó, o Espírito Santo vai chacoalhar o teu espírito nessa noite. Se você tem muita intimidade com essa pessoa, fala assim para ela: ó, Deus vai acabar com a tua raça nessa noite, varão. Que é isso, pastor? O senhor parecia tão manso. Que palavra é essa? Acabar com a minha raça? Irmãos, deixa eu falar de mim um pouquinho. Essa tem sido a minha oração de 2 anos para cá. Que Deus acabe com a minha raça. E quando eu falo acabar com a minha raça, é a raça adâmica. É a inclinação do meu coração enganoso. É a vontade da minha alma que sempre sabota a vontade do Espírito Santo na direção da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. Eu não sei quanto a você, irmão e irmã, mas eu tenho uma tendência natural de atrapalhar o mover do Espírito Santo na direção da minha vida. Tem um versículo em Salmos que diz assim, né? Que Deus trabalha enquanto nós dormimos, sim ou não? E eu perguntei para o Espírito Santo alguns meses atrás: Deus, o Senhor trabalha só quando eu durmo? E quando eu estou acordado? O Senhor não trabalha quando eu estou acordado? Eu quero ver o Senhor trabalhando. E aí o Espírito Santo me respondeu: meu filho, eu trabalho quando você está acordado e trabalho quando você está dormindo. Mas ultimamente eu tenho preferido trabalhar enquanto tu dorme. Porque quando você está dormindo, você atrapalha menos o mover do meu espírito. E tem muito crente que acordado atrapalha muito o mover do Espírito Santo na direção da sua vida. E eu sou um deles, eu não sei quanto a você, mas eu tenho atrapalhado demais, irmãos. A vontade do meu coração, a inclinação da minha alma, aquilo que eu quero, aquilo que eu sonho, aquilo que eu desejo. Às vezes a minha oração se parece mais com uma lista de supermercado do que uma carta de gratidão. Como é a sua oração? Uma lista de supermercado ou uma carta de gratidão? Muitas vezes aquilo que você ora, não é aquilo que você irá receber. Porque Deus, Ele é expert em derramar sobre as nossas vidas, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos. E muitas vezes a sua oração não vai mover o braço de Deus segundo a vontade da sua carne ou da sua raça, mas segundo aquilo que você precisa para mudar e para se santificar a cada dia mais, na direção do Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. Que nessa noite você saia daqui mais santo, mais firmado sobre a rocha, mais crente do que você já é. E sobretudo, não somente cheio do Espírito, porque Ele quer te encher. Quantos aqui querem ser cheios do Espírito Santo? Ok. Mas muito mais do que cheio, que você saia daqui transbordando do Espírito Santo, para que você possa gerar ou marcar uma geração com aquilo que você tem de mais precioso em você, que é a presença do Espírito Santo. Posso ouvir um amém, querido? Então dê um forte aplauso a Ele nessa noite. Espírito Santo, seja bem-vindo nesse lugar, papai. Convence-nos, Deus, de todo o pecado, de todo o juízo e de toda a justiça. Que a tua santidade possa ser o nosso guia, que o nosso coração esteja inclinado
e os nossos ouvidos atentos para fazermos sim a tua vontade, assim na terra, enquanto nos céus. Amém? Nós estamos em um congresso que o nome é muito forte e é um tema que eu amo ministrar, que é sobre santidade. O diabo tem tentado deturpar o que é realmente ser santo. O mundo prega que para ser santo você precisa ter uma vida boa e estar morto. Depois que você faz as obras benéficas e você morre, então o mundo dita que você pode ser canonizado, então virá um santo. Mas a palavra, ela é clara em relação àqueles que devem se santificar. E a santidade não é uma chamada para aqueles que vão virar estátua, ou muito menos para aqueles que vão virar uma entidade de qualquer outro tipo de religião. Mas a santidade é uma chamada para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Se você é crente, se você crê em Jesus Cristo, se você é filho de Deus, se você é povo de Israel, você tem uma chamada, você tem uma responsabilidade com essa palavra que é a santidade. E a palavra santidade quer dizer aquele que é separado ou separada para Deus. A primeira coisa que eu quero te falar nessa noite é que você não é um pecador tentando ser santo, mas ao contrário, você é um santo tentando não pecar. E nós confundimos muito o que é realmente a palavra santificação. Nós achamos que a santificação vai nos tirar desse mundo, ou vai nos tirar do império das trevas, ou vai nos salvar de irmos para o inferno. Mas a primeira coisa, ou a segunda que eu quero que você entenda nessa noite, é que a santificação é diferente da salvação. A salvação tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. Eu quero repetir para você entender esse negócio melhor, irmão. Você ser confrontado e sair daqui de uma vez por todas entendendo que você pode ser salvo uma vez, mas santo é uma característica daquele que tem uma vida diária com Deus e um relacionamento profundo com o Espírito Santo proveniente de Cristo, de Deus. A santidade vai levar você a ter comunhão com o Senhor. Então a santificação tira o crente do mundo. Colossenses 1,13, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga comigo, salvação. A salvação te arrancou lá do império, a salvação te arrancou do mundo, a salvação fez com que você não morresse para Deus e fosse para o inferno. A salvação tirou você do mundo, mas a santificação vai tirando cada dia mais o mundo de dentro de você. A santificação é uma chamada no Velho Testamento e no Novo Testamento. Lá em Levítico diz, sede santos porque eu sou santo. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16, vai dizer, sede santos em toda a vossa maneira de viver. Sede santos porque eu sou santo. Então a santidade é uma chamada. Não é uma chamada para quem já morreu. Não é uma chamada segundo aquilo que você faz ou as benécias que você comete na sua vida, não. É se você é capaz ou não de cometer o pecado ou não. É se você é capaz de dizer não para a vontade da sua própria carne, para dizer sim para a vontade de Cristo na direção da sua casa, da sua vida e do seu ministério. A santificação é para aquele que entrega o controle total da sua vida nas mãos do grande eu sou. E eu pergunto para você nessa noite, quem controla você? Quem está no controle da sua vida? Quem controla o seu casamento? Quem controla você enquanto solteiro? Quem tem controlado você nas suas vontades? Quem tem controlado você naquilo que você assiste? Quem controla você naquilo que você veste? Quem controla você na tua sexualidade? Quem controla você naquilo que você tem como atitude em Cristo Jesus? Diga comigo, é Deus no controle. Se eu te falar algo, Deus está no controle de todas as coisas. Posso ouvir um amém? Deus controla a sua vida, amém ou não amém? Deus controla a sua família, Deus controla o seu ministério, Deus controla essa igreja, Deus controla a sua vida, Deus controla até as guerras que se levantam contra a sua vida. Mas a santidade está ligada diretamente a quem você entrega esse controle, ou a quem controla você
enquanto você está passando por esta vida. No livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, diz assim: o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem da sua sogra. É isso, irmãos? Graças a Deus que não, né, irmão? Mas às vezes a sogra ou o sogro tem uma opinião ou uma direção piedosa. Jetro, por exemplo, teve um conselho piedoso na direção de Moisés, naquilo que se dizia a respeito ao seu trabalho em relação à congregação. Mas o que a palavra está dizendo é que o coração do homem faz planos, mas a resposta certa dos lábios vem diga comigo, do Senhor. Isso quer dizer que o nosso coração sonha, que o nosso coração planeja, que o nosso coração almeja, que o nosso coração deseja, mas na verdade nós não podemos buscar aquilo que nós queremos ou a resposta certa em nós mesmos, mas sim nos lábios do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E essa resposta, de acordo com aquilo que nós iremos ouvir, vai ativar em nós uma reação, ou uma reação de praticar a palavra de Deus ou criticar a palavra de Deus. Porque na verdade praticamos aquilo que nos conforta, mas criticamos as palavras que nos confrontam. Porque não queremos ouvir a voz de Deus quando esta é contrária à voz do nosso coração. O mundo tem alguns ditados, e um deles é o seguinte: olha, você foi muito traído, você foi muito humilhado, está na hora de você ser feliz, está na hora de você ouvir o seu coração. Não é assim que o mundo diz? Não é assim os conselhos, né, humanistas? Não, meu filho, você já sofreu muito. Não, minha filha, já sofreu muito na mão de homem, não é verdade? Agora está na hora de você ser feliz. Vai ouvir o seu coração. Quantos já ouviram esse conselho de alguém? Eu já ouvi, irmãos, no mundão. Já falei para mim mesmo, cansei de sofrer, agora eu vou ouvir o meu. Aí vem a Bíblia e quebra a banca, e vem na contramão do mundo. Enquanto o mundo diz que eu e você, para sermos felizes, devemos ouvir a voz do nosso coração, vem a Bíblia dizendo: o coração do homem pode sonhar, pode planejar, pode gritar, pode falar, pode querer, mas a resposta certa não vem dele, a resposta certa vem dos lábios do Senhor. A santificação está ligada exatamente com a capacidade que você tem de entender algo no seu coração, e quando você vê que aquilo que o seu coração quer é contrariamente aquilo que o coração de Deus quer, você é santo, separado o suficiente para abrir mão daquilo que você quer, para fazer aquilo que Deus quer. Irmão, diga para a pessoa que está sentadinha do seu lado: aí é ser crente de com força, viu, irmão? Porque abrir mão daquilo que você não gosta é mole, mas abrir mão daquilo que você quer, e daquilo que você gosta, e daquilo que você almeja, e daquilo que você sonha, e daquilo que você planejou, e quando você descobre, pelo Espírito Santo, pela palavra, pela boca do profeta, do pastor da sua vida, que aquilo que você tanto sonhava não é aquilo que Deus sonha, aí a pergunta é: será que você é crente o suficiente para abrir mão daquilo que você quer fazer, quando você descobre que o que você quer não é aquilo que Deus quer? Diga assim: salvação tira o crente do mundo. Diga: santificação tira o mundo do crente. Olha para essa pessoa com uma carinha de leão da tribo de Judá. Olha, fala assim para ela assim, ó: salvação te tirou do mundo. Diga assim para ela: santificação vai tirar o mundo de você. Até você morrer. Fala sem medo: até você morrer ou até Jesus voltar. Posso ouvir um amém? A santificação, ela é um trabalho diário, ela é uma caminhada que não vai parar, ou até a nossa senha ser puxada, ou até Jesus voltar, meu irmão, minha irmã. A santificação é uma caminhada não somente com a palavra de Deus, mas principalmente com a atitude e com a prática que nós temos em relação à vontade dele para a nossa vida. O problema é que eu e você muitas vezes não entregamos o controle para que o Senhor venha a ser o grande controlador da nossa vida, e damos vazão à vontade carnal, damos ouvidos e praticamos e temos como atitude aquilo que o nosso coração vem falando para que eu e você façamos. Mas não podemos confiar no nosso coração,
Não podemos acreditar naquilo que o nosso coração tem falado aos nossos ouvidos e à nossa alma. Jeremias capítulo 17, versículo 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? A Bíblia está dizendo para mim e para você qual é a essência do meu coração e do seu coração. Não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus, querido. E em Jeremias 17, 9 diz: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. Você conhece alguém que chega perto de você, sempre que chega perto de você, ele quer alguma coisa de você, um dinheiro emprestado? Ou chega no final do ano para tentar, né, um benefício? Ou você não pode estar bem, que essa pessoa te procura? Sabe aquele cara que você está comendo uma coxinha de galinha, ele pede um pedaço? Você tem um dinheiro no bolso, ele pede um dinheiro emprestado? Você tem uma tampa de caneta, ele fala: me empresta essa caneta. Aí você fala: não, meu, isso aqui é um colírio, você então dá uma pingadinha aqui, por favor. O cara não pode ver você com alguma coisa que ele vai te pedir. Ele vai tentar te usurpar, vai tentar te roubar alguma coisa. Você conhece alguém assim? Não precisa levantar sua mão, eu também conheço algumas pessoas. Mas a Bíblia está dizendo que o meu coração e o seu coração é mais enganoso do que essa pessoa. Porque a palavra diz que o coração do homem é enganoso mais do que, diga comigo assim, ó, todas as coisas. Diga todas as coisas. E na esfera de todas as coisas está o pior ladrão que possa chegar perto de você para te enganar. Na esfera de todas as coisas também está o diabo. Até o diabo pode ser menos enganador do que o seu próprio coração. Peraí, pastor, agora é heresia, é o meu coração. Ele bate dentro de mim. É a minha vida, é o meu coração. Sabe aquele crente, não aqui na igreja Atos de Justiça, que chega: não, pastor, foi o diabo que me enganou, foi o diabo que me obrigou. Foi o diabo nada, querido, foi o coração enganoso, e a palavra ainda diz perverso, que fez com que eu e você viéssemos a tomar aquela atitude que não devíamos ter tomado, e praticamos aquilo que não deveríamos ter praticado. Diga assim: é Deus no controle. Quem controla a sua vida, querido? Quem controla as suas atitudes? Quem controla realmente o nível da sua santidade? Escute isso. Você pode fazer, por exemplo, você jovem aí que está solteiro, você pode fazer 1 milhão de benefícios para a terra e para a humanidade. Você pode atravessar 78 velhinhos no meio da rua, mas se você comete sexo fora do casamento, você não está praticando a santidade ao Senhor. Não tem a ver com aquilo que você é, mas com aquilo que você pratica. E tem muita gente que acha o seguinte: não, pastor, mas se eu não provar, se eu não fizer, eu estou encalhado porque eu não pego ninguém. Querido, para os solteiros aqui, em nome de Jesus, encalhado não é aquele que está sozinho, encalhado é aquele que casou errado. Porque o casamento é até Jesus voltar. E quando você está solteiro, você não está encalhado, você está na prateleira do Senhor, esperando em santidade a pessoa certa para você fazer o seu par certo. Quem está entendendo, diga amém. Diga para essa pessoa que está sentadinha do seu lado: encalhado é quem casou errado, irmão. Porque agora vai ter que ir até o final. A santidade é uma escolha. Como você coloca uma roupa todos os dias, você vai escolher sair de casa sendo mais santo ou menos santo. Você pode fazer tudo, querido, qualquer benefício na face da terra, mas se você pratica o pecado, você estará destituído da presença do Espírito Santo. A palavra diz: não apagueis o Espírito. A palavra diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Ou seja, é uma caminhada diária, todo dia caminhando mais e mais para a sua própria santificação. Eu fiquei 1 ano e 8 meses em santidade, por exemplo, com a minha esposa. Mas nos primeiros meses, eu e a Nana, a gente beijava na boca, irmãos, de língua. E aí, a pergunta que eu te faço nessa noite aqui, você jovem, solteiro da igreja: e aí, crente, beijo na boca de língua é pecado ou não é? Aí aquele silêncio, ninguém fala nada, né? Deixa o pastor falar, meu irmão, essa batata quente é para ele. Se eu for ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, eu vou te dizer: não tem nada na Bíblia que diga que beijo na boca de língua entre crente é pecado. Então eu tenho que dizer: não é pecado. Uma vez eu falei isso numa igreja, uma veinha
levantou lá atrás e disse: glória a Deus, eu sabia! Ela não tinha os 2 zagueiros, irmão. Eu falei: você beija muito, né, irmã? Eu gosto muito de beijar. Mas deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite, querido. Existem coisas dentro da igreja que não são pecado, mas nos levam ao pecado. Você entende isso? Eu vou repetir para você. Tem coisa na igreja, ou tem coisa na sua vida que pode até não ser pecado, mas leva você ao pecado. Por exemplo, comida. Comer é pecado, sim ou não? Não. Tomar café da manhã é pecado, almoçar, jantar. Mas a comida pode levar o ser humano, não o crente, o ser humano ao pecado, sim ou não? Sim. É o pecado da gula, glutonaria. Querido, beijo na boca pode até não ser pecado, mas certamente te levará ao pecado. Eu comecei a beijar a minha esposa uma semana que a gente estava em compromisso. E eu comecei a subir pelas paredes, irmão, porque você sabe que a Nana tem um bocão, né? É a família, né? Todas têm uma beiçola enorme. E quando eu comecei a beijar a minha esposa, lógico, eu comecei a subir pelas paredes. Teve um menino de 15 anos uma vez, falou assim: não, pastor, eu estou namorando, estou beijando na boca, o que você acha? Eu falei assim: eu acho que você é um cara de pau. Aí ele falou: por quê? Aí eu falei: você tem quantos anos? Ele: 15. Você está beijando na boca? Ele: muito. Aí eu falei: vai casar com 16 anos? Ele: claro que não. Vai casar com 17? Não. Vai casar com 18? Não. Vai casar com 19? Não. Estou entrando na faculdade. Vai casar com 20? Não, também não. Depois da faculdade. Então só aí você está me dizendo que são 5 anos beijando na boca, de língua, e não vai acontecer nada. Ele disse: não, eu aguento. Eu falo: meu irmão, se tu beijar 1 ano, perguntei para ele: tu gosta da fruta, não gosta, irmão? Ele falou: claro, pastor, gosto. Então, glória a Deus. Se tu gosta da fruta, você está dizendo para mim que você vai beijar na língua 1 ano, não vai sentir nada? Não vou sentir nada. Eu falei: então prepara o caixão que tu está morto, velho. Porque 1 semana de beijo na boca eu já estava subindo pelas paredes. Eu não conseguia dar a mão para a Nana. Algumas vezes eu falava assim: Nana, pega um táxi e vaza. Ela: como assim? Ela é toda Penélope, né? Como assim, amor? Eu falei: vai embora, foge de mim em nome de Jesus, porque eu não me responsabilizo do que vai acontecer. Fui no meu pastor: pastor, eu não estou aguentando, o que eu tenho que fazer? Ele falou: você tem 2 escolhas, ou você para de beijar, ou aquilo que você acendeu, ou o fogo que você acendeu, você não vai conseguir apagar, e mais cedo ou mais tarde, aquilo que não é pecado, vai te levar a pecar. Qual é o pecado do beijo na boca? Tem muita gente que fala assim: o pastor Brinco prega contra beijo na boca. Claro que não, meu irmão. Eu acho que você deve beijar muito depois de casar. Por isso que tem a frase, né? O pastor fala: agora você pode beijar. Antes de falar a noiva, eu já estava em cima da magrela. Mas antes disso, toma cuidado. Porque o beijo na boca pode até não ser pecado, mas pode levar você ao pecado. Qual é o pecado que o beijo na boca pode levar? O primeiro pecado é o sexo fora do casamento. Porque eu beijava a Nana na boca, acendia a vontade de fazer sexo, e sexo fora do casamento é pecado. Diga para essa pessoa que está sentadinha do seu lado: sexo fora do casamento não pode. Chupa essa manga aí, irmão. Não sou eu, não é a palavra. Seria bom se pudesse, né, irmãos? Vamos conversar com Deus. Deus, libera aí. Mas não dá. É princípio. E princípio não pode ser quebrado. Você sabe quando você volta a andar debaixo da lei? Quando você quebra um princípio. Sabe quando você anda debaixo da graça? Quando você cumpre o princípio. É desse jeito, irmãos. Tem muito crente que confunde, né, a graça com muleta para pecar. A graça não é muleta para o seu pecado. Nós vivemos na graça, mas a graça não é desculpa para você negociar princípios. E eu costumo dizer que viver na graça é muito mais difícil do que na lei. Porque na lei, por exemplo, a palavra diz: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí vem Jesus, época da graça, quebra a banca, vira a banca e muda o versículo dizendo: amarás o Senhor, aliás, amarás o teu próximo como eu vos amei. Olha a graça aí, ó. Na graça, se você coabitar, se você se deitar com outra pessoa, aí é adultério. Aliás, na lei. Na graça, se pensar, já adulterou, já pecou. Olha a dificuldade aí.
Então o beijo na boca pode te levar ao pecado. O primeiro dele é sexo fora do casamento. E eu ficava subindo pelas paredes, falei, Deus, eu não estou aguentando. Eu falei, pastor, o que eu faço? Ele, para de beijar, meu filho. Aguenta, daqui a pouco você vai casar, aí você vai poder beijar muito. Eu falei, é verdade. Sabe qual é o segundo pecado que o beijo na boca pode levar ao adolescente? Não aqui, né? Na galera da Atos da Justiça, de Justiça, muito menos Atos da Justiça, de Justiça. É isso que eu falei, estava testando você, irmão. Casamento é assim, a gente bota toda a culpa nela. Perdeu a carteira, cadê minha carteira? Onde você botou a minha carteira, irmã? Atos de Justiça. E eu pergunto para você, se você beija na boca, o primeiro pecado é o sexo fora do casamento. E o segundo, diga comigo assim, ó, masturbação. Ninguém fala, né? Parece um palavrão, né, irmãos? Não, pastor, na igreja não pode falar essa palavra não, masturbação não. Tem criança. Mas é cedinho que as nossas crianças estão aprendendo a como se tocarem e a saber o que é realmente, de fato, a masturbação. Você sabia que alguns médicos, pediatras, falam que não, você precisa se tocar para se conhecer. E aí cometem o pecado da masturbação. Mas espera aí, pastor, masturbação é pecado? É, e eu vou dizer o porquê. Eu vou dizer 2 pecados ligados à masturbação. O primeiro, deixa eu te dar aqui um. Está vendo esse pedestal aqui, irmãos? Imagina então lá o rapaz se acabando, não é não? 5 ateus enforcando um judeu. Esperar mais um pouco sem entender a piada, né, irmão? E aí o rapaz está lá no processo de masturbação, não aqui na igreja, amém, irmãos? E aí você acha que ele está pensando em quê? Está pensando nesse pedestal, pedestalzinho maravilhoso, as perninhas fininhas, eu pego. Não, claro que não. Ele está pensando geralmente naquilo ou naquela que ele nunca vai conseguir chegar junto. E aí ele coloca aquela pessoa na frente de tudo e de todos, inclusive de Deus. Sabe aquele constrangimento? Você nunca passou por isso, mas quando a mãe abre a porta e você está naquele momento, você fala, não, agora não, peraí, pá. É um constrangimento. Então, o primeiro pecado então é a idolatria, onde você coloca uma pessoa na frente de tudo e principalmente na frente de Deus. E é onde você só sai dali depois que você se resolve. Agora, se é constrangedor quando você não, né? Quando alguém é pego pela mãe no ato da masturbação, imagina se esse alguém estivesse masturbando e Jesus voltar nesse momento. Diga para a pessoa que está sentadinha do seu lado, a salvação tira o crente do mundo, mas a santificação tira o mundo do crente. A masturbação alivia, ela é bom. Você que nunca fez, ó, é muito bom. Mas o pecado não foi feito para você sentir nojo. Tem um comediante famosão que ele falou a seguinte frase, né? E se Deus não quisesse que eu me masturbasse, Ele me teria feito com os braços curtinhos. Tem um jovem que falou o seguinte para mim: casamento para mim é como chiclete. Quando ele perde o gosto na boca, eu não sei se eu cuspo ou se engulo. Mas o mundo é dessa forma. Mas Deus deixa você exatamente alcançar o pecado que mais te agrada, para você provar a Ele que você, ao invés de um pecador, você é um santo tentando não pecar. E você tem mais prazer na santidade do que no pecado que você pode alcançar. O segundo pecado da masturbação, o primeiro é a idolatria, e o segundo é o adultério. Porque lá na graça o versículo diz que aquele que somente pensar em adulterar, esse já pecou. E você não está pensando num pedestal, num tijolo, num pedaço de cadeira. Você está pensando em alguém, e principalmente os casados. Deixa eu te falar algo, você solteiro, aquele que não resolve o seu problema de masturbação na época de solteiro, leva esse problema para dentro do casamento, e geralmente se torna um adúltero no seu casamento, por causa da tal da masturbação. Que tipo de crente você é? Você é pedra que edifica, ou você é pedra de tropeço? A sua atitude vai mostrar que tipo de crente você é, e principalmente na hora da sua guerra.
Que tipo de roupa que você veste? O que sai da sua boca? Será que da sua boca jorra água doce e água amarga ao mesmo tempo? Você é um crente que fala palavrão? Será que tudo que você fala, você poderia repetir no púlpito da sua igreja? O que sai da sua boca quando você dá uma topada no dedinho mindinho, na quina do armário da cozinha e levanta a sua unha? E você, crente santo, olha para cima e grita: glória a Deus pela minha unha levantada, porque Ele é tão crente que até ela se levanta para te adorar. Te adorarei. É isso que sai da sua boca, meu irmão, minha irmã. Quando você dá aquela topada, não queira estar perto de mim. Quando eu dou uma topada no meu dedo, você vai, sabe, se decepcionar rapidinho. O que você vê quando você está fora da igreja? A palavra diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir o que, igreja? A novela das 8. A Malhação. Aquela série que você tanto gosta da Netflix. O que você tem escutado? O que você fala? O que você veste? Qual é a sua atitude na hora que você tem a oportunidade de pecar? Será que você diz não para o pecado? Ou será que você olha para o autor e consumador da tua fé e diz: independente daquilo que eu quero, independente da vontade do meu coração, independente da inclinação da minha alma, Senhor, em nome de Jesus, acaba com a minha raça, toda a raça adâmica, toda a raça pecaminosa, toda a essência leprosa que eu tenho hoje, eu declaro que ela será santa na tua presença. Que tipo de crente você é? Que tipo de marido você é? Que tipo de esposa você é? Qual é a sua atitude diante do seu livre arbítrio? Será que Deus controla realmente a sua vida? Será que Deus controla realmente a sua atitude? Sabe qual é o maior fracasso de um crente, na minha opinião? É ele ter sucesso naquilo que Deus nunca aprovou. Vou repetir para você. O maior fracasso na vida de um crente, na minha opinião, é ele obter sucesso naquilo que Deus nunca aprovou. Porque nós confundimos o sucesso com presença. E muitas vezes no lugar do seu sucesso, Deus não vai estar lá. Você quer ver uma coisa? Você pode ter sucesso na sua vida financeira, mas Deus não está lá. Eu conheço muita gente milionária, tem tudo, tem carro, tem casa, tem lancha, tem muito dinheiro, mas não tem a presença do Espírito Santo de Deus. Você pode ter sucesso, agora eu vou mexer com a tua teologia nessa noite. Você pode ter sucesso na sua área ministerial, mas Deus não está lá. Espera aí, pastor, agora é heresia. Como é que você pode ter sucesso na área ministerial e Deus não está lá? Como é que um pastor pode ter uma igreja lotada, pode ter um sucesso merambulante na sua vida, sabe, ministerial, e Deus não está lá? Quem disse para você que ser usado por Deus significa ser aprovado por Ele? A aprovação de Deus vem com o nível da sua santidade, com o nível daquilo que você é em relação a Cristo Jesus na sua vida. Que atitude você tem diante dos prazeres do mundo, na direção da sua casa, da sua vida e da sua família? Há muitos anos atrás, eu viajando com a minha esposa, nós chegamos na América do Norte para ministrar numa igreja em Orlando, só que nós estávamos em Miami. O voo chegou em Miami. E o nível de santidade na vida de um crente, ela é testada em todos os aspectos que você possa imaginar. E aí, eu chegando em Miami, eu pensei assim, bom, a gente vai ter que dirigir até Orlando. Então, o desejo do meu coração era alugar um carro dos meus sonhos. E lá na América é desse jeito, $20, $25, você aluga um carro que você talvez nunca teria no Brasil. E eu pensei, bom, meu coração sonhou, né? O coração do homem faz planos. E ele planejou a seguinte coisa: eu vou alugar um Camaro conversível, V8, preto e vermelho, velho. E vou dirigir esse Camaro até Orlando. E aí eu perguntei para minha esposa, o que você acha? E a esposa edifica lá, ela perguntou, mas e as malas? Mulher tem uma preocupação maior do que o homem, né, irmãos? Eu quero saber de mala, irmã. A gente estava com pouca mala naquela viagem, 12.
Era profético já o negócio. 12 malas. 10 era dela, não estou brincando. Era muito material. Eu falei, não quero saber, eu vou alugar um Camaro. Você sabe que o Camaro tem a mala pequena, mas eu dei um jeito, irmão. Eu botei as malas atrás, né, do banco do carro, botei a minha esposa em cima das malas. O negócio era o Camaro. Não estou brincando, deu para ajeitar e ela foi do meu ladinho. E eu fui dirigindo aquele Camaro até Orlando, irmão. Me sentindo o cara. Satisfazendo os desejos do meu coração. Que não há nada de errado nisso, irmãos. Não estava pecando, paguei com o meu dinheiro, aluguei com o meu dinheiro, estava a 60 milhas por hora, não passava, né, do quilômetro permitido lá e tal. Mas de repente, veio um carro por trás, ultrapassa o carro que eu estava dirigindo e fecha o carro que eu estava e quase bate no meu Camaro. Já não era mais o Camaro alugado, era o meu Camaro. Peraí, pastor, o que tem a ver isso com santidade? Você já vai entender. E quando esse carro passa, me fecha e quase bate no meu Camaro, eu penso alto, ou murmuro em voz baixa, dizendo assim: quem esse cara pensa que ele é, meu irmão? Ele quase bateu no meu Camaro conversível V8, preto e vermelho. Eu vou atrás dele. Aí ele vai ver com quem que ele fechou, com quem que ele mexeu. Quando eu chegar perto do carro dele, eu vou dar uma catucada na traseira do carro dele. Depois eu vou emparelhar o meu carro com o carro dele. Quando ele olhar para mim, eu vou dar-lhe uma fechada, porque comigo é como na época de Abraão, olho por olho, dente por dente. Depois eu vou dar um cavalo de pau na frente do carro dele. Velozes e Furiosos, brinco, 47 a revanche. Depois eu vou sair do meu carro, eu vou até o carro dele. Vou quebrar o vidro dele com um soco. Vou pegar ele pelo colarinho. Vou arrancar ele pela janela. E ele vai ver com quem que ele mexeu. E aí você pode estar pensando agora: nossa, brinco, mas que testemunho lindo. Você não era pastor, você não era crente. Olhe para essa pessoa que está sentadinha do seu lado, dá uma catucada, né? Fala assim: ó, ele já era pastor, cabeção. Pastor, você já era pastor. E aí depois do Espírito Santo, quem mais confronta o ser humano na face da terra é a sua esposa. Porque lá em casa é assim, viu, irmão? Manda quem pode, obedece quem é marido. Eu costumo dizer que casamento é confronto. Quantos casais nós temos aqui? Bem-vindo ao confronto, irmão. É confronto mesmo. Mas domingo eu vou falar sobre isso um pouquinho. E aí depois do Espírito Santo, quem mais me confronta, ou quem mais ele usa para me confrontar, é a minha linda esposinha. Então ele usou naquele momento, depois de eu ter murmurado: vou atrás, vou fazer, vou acontecer. Já como pastor, ela vira para mim, e ela é bem mansinha, bem Penélope, vira para mim e diz assim: vai fazer o quê, pastor? Eu, pastor, podendo consertar aquele negócio, sacerdote, cabeça, pastor da minha família, da minha casa, eu falei uma frase para ela bem espiritual, que nenhum marido aqui, no ato de fé, no ato da fé, já falou para alguém. Amém, irmãos? Eu disse para ela: cala a sua boca, e quem manda aqui sou eu, e só porque você falou, eu vou fazer pior. Tem marido que é assim, né? Não aqui. Só porque a esposa fala, faz pior, ou diz que vai fazer pior. Pisei no Camaro e fui atrás do cara que me fechou. E ela disse para mim: vai fundo, pastor. E eu pisei mais ainda, irmãos. Cheguei perto do carro que me fechou, pensei: eu não vou catucar o carro atrás, não vou bater no carro atrás, porque vai amassar o meu Camaro. Mas eu vou emparelhar, vou dar uma buzinada. Quando a pessoa olhar para mim, eu vou dar-lhe uma fechada. E eu fiz isso. Emparelhei o meu carro com o carro da pessoa. Dei uma buzinadinha. Quando a pessoa olhou para mim que eu ia dar-lhe uma fechada, eu pergunto para você: pense, quem é que estava dirigindo o carro ao lado? Tem muita gente que pensa, né? A polícia, a sua sogra. Não. A prima de Abraão. Era uma velhinha de pelo menos 378 anos, irmãos. Mas pense, bem velhinha. Se você já foi na Flórida, você vai saber disso. A pessoa ali, naquele lugar, ela dirige até um dia antes de morrer. Ela vai dirigindo, tem gente que morre dirigindo, irmãos. Bem velhinho dirigindo. E ela dirigia assim mais ou menos, ó. E aí eu vi por que ela fechava as pessoas. O carro dela
era mecânico. Toda vez que ela ia passar a marcha do carro, ela tirava a mão do volante e olhava para a marcha. Perdi o controle do carro. Naquele momento eu voltei a ser pastor. E comecei a orar por ela. Falei, Deus, salva ela. Deus, dá um motorista para ela. Deus, me usa na vida dela. E a minha esposa, como é que é? E eu disse, silêncio, o sacerdote está orando. E eu chamava a velhinha, Raquel, Lia, Sara. Era muito velhinha, irmãos. Muito velhinha. E eu falava, Espírito Santo, agora, fala comigo. Eu sou o pastor do teu evangelho. Me usa na vida dessa mulher. O que eu faço? Aí Deus falou comigo, fecha o carro da velha. E eu falei, não, está amarrado em nome do Senhor Jesus, do seu filho. Como é que fecha o carro da velhinha? Que tipo de direção é essa, Deus? E ele falou, meu filho, essa é a minha direção para a tua vida nessa noite. Era uma noitezinha, né? Fecha o carro da velhinha. Depois que você fechar o carro da velhinha, dá um cavalo de pau na frente do carro da velhinha. Depois você sai do seu carro, vai até o carro da velhinha. Quebra o vidro do carro da velhinha. Pega a velhinha pelo colarinho. Arranca ela pela janela e mostra para mim e para sua esposa o quão santo você é e quem controla a vontade do seu coração na hora da sua raiva. Eu falei, Deus, precisava disso? E ele me disse, eu é que te pergunto. Mostra qual é a sua atitude na hora da sua ira, que eu aponto que tipo de crente você é em Cristo Jesus. Não é te julgando, mas é colocando a sua essência como prova para a sua própria vida. Eu costumo dizer que quando eu abro a Bíblia me abre, porque ela é um confronto para a minha vida de santidade. E Deus vai mostrar para mim exatamente nas pequenas coisas, desde uma fechada num trânsito, até uma resposta mais áspera que eu dou para minha esposa. O Espírito Santo uma vez falou comigo a seguinte frase, a maneira que você trata a sua esposa é o nível de relacionamento que você tem comigo. E eu disse para ele, peraí, mas ela é minha mulher. E ele disse para mim, e você é minha. É apenas um treinamento para o grande casamento que você vai ter quando eu voltar e arrebatar a minha igreja. A pergunta que Deus faz para mim e para você nessa noite, encerrando, é: quem controla você e que tipo de pedra você é? Pedra que edifica é pedra que está no muro da igreja, e pedra que edifica está no muro da igreja é santa, porque está separada. Agora, pedra que não edifica é que serve de pedra de tropeço, porque não está no muro, está no meio do caminho. E você? Está no muro ou está no meio do caminho? Que tipo de crente você é? Será que você tem lutado para ser santo, ou você tem cometido os seus pecados cotidianos, diários, e você fala, não, meu irmão, quem decide sou eu. E aí você se torna aquele crente, eu faço, eu decido, eu sabe, e você vive aquilo que eu chamo de o evangelho, tudo posso em mim mesmo que me fortaleço. Não procura ajuda, não procura o seu pastor, não procura, sabe, uma pessoa que possa te ajudar, não procura ninguém, anda sozinho. Que tipo de crente você é? Nessa noite, o Espírito Santo chama você para santificar as áreas da sua vida que ainda não foram santificadas. E você sabe quais são. Você sabe exatamente quem é você na hora que você está sozinho. Você sabe exatamente aquilo que você vê, aquilo que você ouve e o tipo de crente que você é, longe dos olhares pastorais. Não é aquilo que você é dentro da congregação não, querido. Porque dentro da igreja é mole ser crente. Eu entro com a minha esposa, bem arrumadinho, bem cheirosinho, orando em línguas. Vão olhar para mim e vão dizer, que casal lindo, que casal perfeito, que casal santo. Mas eu quero te dizer o seguinte, vai morar comigo para tu ver. Que tipo de marido você é? Quem é você quando você está longe dos olhares pastorais? Qual é a atitude que você tem quando ninguém está olhando para você? Quando você tem a oportunidade de ter uma atitude cristocêntrica, na verdade, você exala uma atitude adâmica, quando ninguém está te vendo. O santifique-se dessa noite e desse final de semana é para trazer você para uma geografia de expansão de território
E esse território é chamado de santidade. Que o seu território da santidade seja alargado, aumentado, que você possa até aguentar a pressão, mas se você se submeter e se você se manter fiel debaixo da pressão, Deus vai alargar você e você vai conquistar novos territórios. Territórios na santidade, territórios na atitude, territórios no palavreado, territórios naquilo que você veste, o tipo de homem e de mulher que você é, a atitude que você tem diante do diabo, quando ele diz, transforma a pedra em pão. E você pode até transformar, mas você decide andar em santidade. Você decide não descer da cruz. Qual é a área da sua vida que hoje você precisa entregar para que o Senhor venha controlar? Sabe, pastor, é a minha boca. Deus ainda não controla a minha boca. Amados, deixa eu falar um pouquinho de mim rapidamente. Tem muita coisa na minha boca que Deus não controla ainda. Mas Ele não controla porque Ele não quer. Ele não controla porque eu não entrego para Ele controlar. Em função do meu orgulho e da minha soberba, em função da dureza do meu coração. Peraí, pastor, mas eu sou um pastor, eu sou pastor, mas eu tenho guerra, que nem você. Não tem diferença. A luta da santificação é diária, e cada um na sua esfera. Qual é a área da sua vida que hoje você precisa firmar sobre a rocha, para que você seja mais santo e você possa definitivamente agradar o coração de Deus? Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus e coloque a mão no seu coração. Deixa o Rei da Glória entrar. Só Ele pode fazer a faxina nessa noite. Só Ele pode convencer, como diz a palavra, de todo juízo, de todo pecado e de toda justiça. Eu não conheço a sua vida, não conheço o seu casamento, não conheço, sabe, a sua estrada enquanto solteiro, não sei quem é você, mas você sabe exatamente aonde a palavra tem confrontado a sua vida. Você sabe exatamente aonde você precisa melhorar. Você sabe exatamente aonde Deus ainda não controla. Às vezes não controla as tuas finanças, às vezes não controla a sua boca, às vezes não controla aquilo que você veste, aquilo que você pensa, aquilo que você é na tua essência. Mas nessa noite, Deus está dizendo, não é tarde para você firmar sobre a rocha aquilo que está firmado sobre a areia. Não é tarde, querido, para você mudar de posicionamento. Não é tarde para você santificar mais ainda a tua casa e a tua vida. Não é tarde para você mudar de direção e andar na contramão do mundo. Não é tarde. Mas a palavra diz que o reino dos céus é tomado por esforço, e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Quem disse para você que ia ser fácil? Quem pregou para você, não aqui nessa igreja, mas quem pregou para você um evangelho Nutella, que não haveria pressão, que não haveria aflição? Jesus disse aos seus discípulos a poucas horas da sua morte pela cruz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci esse mundo. A chamada hoje são para aqueles que sofrem aflições, mas querem vencer o mundo. Aqueles que sabem, olha pastor, tem áreas da minha vida que realmente ainda não estão santificadas. Não há ninguém que não peque na face da terra. Mas querido, tem um esforço que é seu. Nessa noite você precisa sair do seu lugar e entregar no altar do Senhor aquilo que ainda precisa ser firmado sobre a rocha. Eu não sei qual é a área da sua vida, eu não sei qual é a área, sabe, do seu ministério que você precisa entregar para Ele nessa noite, mas Ele sabe, você também sabe. Se você identificou nessa noite, em nome de Jesus, alguma área da sua vida que você precisa firmar sobre a rocha, que você precisa santificar sobre Ele, que Ele precisa falar com você nessa noite, querido, sai do teu lugar e vem até a frente. Nós vamos orar por você em nome de Jesus. Deixe Ele entrar, Ele está aqui. Espírito Santo, vem. Deixa o Rei da Glória entrar, deixa Ele entrar nessa noite.